E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com o Método. Sabe aquela tecnologia que promete prever a força máxima de um atleta sem que ele precise de fato levantar o peso máximo? Pois é. E se eu dissesse que a ciência acabou de provar que essa tecnologia está consistentemente errada, superestimando a força em até 20 quilos? Pois é sobre isso que a gente vai falar. E para a gente desvendar esse mistério, a chave está toda aqui, nesta revisão sistemática com meta-análise publicada em 2024. Olha, quando a gente fala de evidência científica, isso aqui é o topo da pirâmide. Por quê? Porque ela pega os resultados de vários estudos de altíssima qualidade e junta tudo para nos dar uma resposta definitiva. Será que essa tal predição de 1 RM pela velocidade no agachamento livre é confiável ou não? Vamos descobrir. Mas, antes de mais nada, vamos entender por que essa busca toda por alternativas. Por que não fazer o bom e velho teste de uma repetição máxima, o famoso 1 RM, e pronto? Bom, acontece que esse padrão ouro, por mais preciso que seja, tem lá os seus probleminhas. Primeiro, o teste de um RM tradicional gasta um tempo danado. Ele também gera um estresse gigantesco no atleta, tanto físico quanto mental, e claro, sempre aumenta um pouquinho o risco de lesão. Agora, imagina só a logística para aplicar isso num elenco inteiro de futebol no meio de uma temporada. É quase inviável. E tem mais, a força dos atletas não é estática, ela muda, o que significa que seria preciso fazer retestes com frequência para garantir que a intensidade do treino esteja sempre no ponto certo. Isso torna o processo todo um baita desafio. E é exatamente aí que a tecnologia aparece, sabe? Com uma promessa de solução super elegante, super eficiente para todos esses problemas. E tudo baseado num princípio fundamental da biomecânica. É a famosa relação carga-velocidade. A lógica por trás disso é bem simples, bem intuitiva na verdade. Quanto mais pesada a carga, mais devagar vai ser o movimento. Ponto. É essa relação inversa que serve de base para toda a ideia de prever a força máxima, uma ideia que, claro, deu um gás enorme para o desenvolvimento de várias tecnologias de monitoramento. O método mais comum é o tal do MVT e funciona basicamente assim, ó. O atleta faz algumas séries com pesos que ele domina, pesos submáximos, e um sensor vai medindo a velocidade da barra. Cada carga, com sua velocidade, vira um ponto no gráfico. Esses pontos criam uma linha de tendência, um perfil do atleta. A teoria diz que existe uma velocidade mínima, um limite, em que uma repetição máxima pode acontecer. Então, o que o sistema faz? Ele simplesmente estica essa linha até essa velocidade mínima e voilá, ele prevê qual seria a carga de um RM. A teoria é linda, a tecnologia é impressionante, não dá para negar. Mas a pergunta que vale $1 milhão é: essa estimativa bate com o 1 RM real, aquele medido na raça do jeito tradicional? Para responder isso de uma vez por todas, Lemense e sua equipe fizeram o trabalho pesado. Eles foram lá e conduziram essa revisão sistemática com meta-análise, que é, como eu disse, o juiz final em qualquer debate científico. É ela que bate o martelo. E o que eu acho mais legal de mostrar aqui é o nível de rigor científico. Eles começaram com 372 artigos. Depois de um filtro super criterioso para garantir a máxima qualidade, sobraram apenas 4. 4 estudos que realmente batiam todos os requisitos para serem incluídos na análise. Isso é importante por quê? Porque garante que a conclusão final é baseada na melhor evidência que existe, e não em achismo ou estudo meia-boca. E quem eram as pessoas nesses estudos? Bom, a análise juntou dados de 71 indivíduos, a maioria homens, com idade ali entre 17 e 25 anos, e todos com pelo menos 1 ano de experiência em treino de força. Ou seja, um perfil muito, mas muito parecido com o de jogadores de futebol, tanto na base quanto no profissional. Então tá, depois dessa análise toda, super rigorosa, qual foi a conclusão? Se preparem, porque o resultado é direto ao ponto, sem margem para interpretação. Nas palavras dos próprios autores, e eu cito, o método MVT não é uma opção viável para estimar o 1 RM no agachamento livre. É uma conclusão demolidora. Deixa muito claro que aplicar esse método específico pode ser não só impreciso, mas até problemático na prática. E o pior não é só a imprecisão. O problema é que o erro não era aleatório, sabe? Para mais ou para menos, não. Em 100% dos efeitos analisados nos estudos, a previsão superestimou a força real do atleta. Era um erro consistente, sempre para cima. E essa superestimação era de quanto? A gente está falando de um erro que variou de 3,4 quilos até impressionantes 20,1 quilos.
20 quilos. Imagina só prescrever um treino baseado num número que está 20 quilos acima da capacidade real de um atleta. É muita coisa. E esse gráfico aqui, o tal do Forest Plot, ele ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só que interessante. Essa linha vertical bem no centro é um marco zero. Seria nenhuma diferença entre o previsto e o real. Agora, olhem onde estão os losangos, que representam os resultados. Quase todos bem à direita da linha. Isso aqui é a prova visual, o desenho, de que o método consistentemente jogou o valor do 1RM lá para cima. Torna a conclusão óbvia. Ok, a ciência deu o recado. Mas e aí? O que isso significa na prática, no dia a dia, no campo, na academia, para quem trabalha com futebol? Vamos traduzir isso para o nosso mundo? É simples. De um lado, se a gente usa essa previsão furada, o risco é prescrever cargas muito pesadas, o que só aumenta a fadiga e, claro, o risco de lesão. Do outro lado, o próprio artigo aponta as alternativas mais seguras, que são baseadas em evidências. Continuar fazendo testes de 1RM periódicos com toda a segurança, ou usar testes de múltiplas repetições máximas, como um teste de 3 ou 5RM, e depois aplicar equações de predição que já foram validadas pela ciência. Então, o ponto-chave é este. Confiar cegamente nessa tecnologia para definir a intensidade do treino no agachamento pode ser um caminho bem perigoso, um caminho que tem um grande potencial para levar ao excesso de treinamento e, no pior cenário, a lesões que poderiam sim ser evitadas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que eu acho muito importante. A programação de treino que está sendo usada por aí, ela é baseada em dados precisos, em dados reais ou numa estimativa que a ciência acabou de provar que é consistentemente inflada. Fica aí a reflexão. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.